pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 17. Lucas, capítulo de número 1, no versículo de número 5 ao versículo de número 17. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 5 ao versículo de número 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Ainda com a tua Bíblia aberta, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que vamos ouvir nesta noite. Que nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor e o que o Senhor quer falar conosco. Pai querido, que eu não te atrapalhe, que teu Espírito Santo haja com liberdade. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? O título da mensagem dessa noite é Quando a graça volta para dentro de casa. Quando a graça volta para dentro de casa. Lucas, ele vai apresentar uma família que muitas vezes é até pouco lembrada quando se trata de falarmos sobre família. Zacarias, Isabel, João Batista, era uma família de pessoas tementes ao Senhor. Essa família era uma família fiel. Zacarias e sua esposa eram da mesma tribo, da tribo de Arão. Eles tinham o sacerdócio como ofício no templo. Ele era um sacerdote, Zacarias. Então, existiam momentos em que ele e o seu grupo, a sua equipe, precisavam ir ao templo para poder apresentar ao Senhor as ofertas, o incenso, para fazer todo o trabalho no templo do Senhor. E a Bíblia vai mostrar que eles tinham essa função sacerdotal e tinham ali algo que não era bom para eles, não era uma coisa que eles se alegravam. Isabel era estéril e os dois
já eram idosos, já não tinham mais como ter filhos. A Bíblia vai mostrar que em Israel, todo mundo queria ter filhos. Todas as pessoas queriam gerar descendência, ainda mais alguém vindo de uma família sacerdotal. Logo, seus filhos também seriam sacerdotes, porque era assim, a descendência de Arão era assim. Um filho gerava outro e por aí vai, até que eles ficassem todos na família, sempre trabalhando como sacerdotes. Então, era vergonhoso para uma mulher, para uma família, não ter filhos, porque não continuaria o trabalho sacerdotal naquela família. Então a Bíblia vai mostrar que mesmo aquela família servindo ao Senhor, buscando a face de Deus, estando ali trabalhando no templo do Senhor, aquela família amando ao Senhor e fazendo tudo o que podia para agradar a Deus, cumpridores das leis, eles ainda assim tinham essa dor, tinham uma impossibilidade, algo que para eles era impossível, gerar um filho. Mas a Bíblia vai mostrar também que Deus, quando tem um encontro com Zacarias, através do anjo, dentro do templo, o anjo Gabriel aparece para Zacarias e diz para ele: olha, tua oração foi ouvida, você vai ter um filho. O filho que nasceria naquela casa tinha que receber o nome de João. João no hebraico é Yohanan, e significa Deus é gracioso, ou agraciado por Deus. Olha o nome do João, o significado do nome desse menino. Ou seja, aquela família, ela seria marcada por uma mensagem: Deus ainda derrama graça dentro de casa, louvado seja o nome do Senhor. Não importa qual seja a idade, não importa qual seja a impossibilidade, Deus ainda derrama graça sobre a família. Essa era a mensagem que João trazia. A graça que João iria trazer, ou a graça que iria adentrar a casa de Zacarias, de Isabel, não é uma graça que diz que tudo é permitido. Não é uma graça que diz que está tudo bem você continuar pecando, errando, Deus te ama da mesma forma. Porque hoje nós temos uma tal de hipergraça, e essa hipergraça tolera tudo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, Deus é santo, e nós precisamos buscar a santidade como Deus é santo. Então, essa graça que entrou na casa de Zacarias era o favor imerecido de Deus, entrando onde a força humana não conseguiria agir, não conseguiria entrar. Graça na Escritura não é uma palavra simples, uma palavra fraca. Graça é muito mais do que simplesmente um favor não merecido. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós perceberemos que é o favor imerecido de Deus alcançando pessoas que nunca conseguiriam se salvar, se restaurar ou se reconstruir sozinhas, aleluia. Deus nos deu a oportunidade de, através da sua graça, nos salvar, nos restaurar e nos reconstruir, porque nós nunca conseguiríamos fazer isso só. Não há aquele que poderia dizer: eu consigo me salvar. Não há, porque nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. No grego a palavra que aparece para graça é charis. Essa palavra significa favor, bondade, dádiva, generosidade de Deus. Olha só o que significa graça. Favor, bondade, dádiva e generosidade de Deus. Como Deus é tão maravilhoso. Ele é generoso conosco, tão pecadores. Olha só o amor de Deus. Consegue compreender? A palavra graça é da mesma raiz da ideia de uma dádiva concedida por Deus. Onde a graça de Deus chega, algo começa a ser transformado. No dia em que eu fui alcançado pela graça, você foi alcançado pela graça, Deus começou a realizar a sua boa obra em nossas vidas, aleluia. Nós começamos a ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós realmente abrimos o coração, a graça de Deus começou a fazer a sua obra em nós, aleluia. Então, uma casa cheia da graça de Deus não é uma casa que, por exemplo, não vai ter mais problemas. Preste atenção. Tem gente que pensa
que porque aceitou Jesus e agora a graça de Deus está sobre si, então acabaram-se os problemas, mas não é bem isso. Não quer dizer que agora, porque a graça de Deus entrou na sua casa, que agora não tem mais adversidade. A verdade é que uma casa onde Deus encontra espaço e derrama a sua graça, agora Deus pode agir mesmo em meio a todos os problemas. Então não entenda que porque você serve a Cristo, acabaram-se os problemas. Agora você não chora mais, agora você não se entristece mais, ninguém vai trair a sua confiança, nada vai acontecer. Não, não é assim. Nós não estamos alienados ao mundo, estamos neste mundo ainda. Então nós precisamos estar em constante vigilância, amém? Porém, a graça de Deus mostra que diante de qualquer problema, temos um Deus que está conosco todo o tempo, aleluia. Então, talvez a pergunta para você seria, há quanto tempo a graça de Deus não está dentro da sua casa? Ou talvez Deus já entrou na sua casa e você talvez não abriu espaço para que a graça de Deus venha a operar em todos os lugares. Então nós precisamos prestar atenção nisso, porque quando a graça de Deus visita uma família, mesmo que ela carregue qualquer impossibilidade, Deus age naquela família. Não importa qual seja a impossibilidade, a graça de Deus vai agir na sua casa, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 1, no verso de número 5, está escrito: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Essa palavra aqui faz com que você entenda que mesmo você sendo justo aos olhos de Deus, não quer dizer que você não passe problema. Olha só. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus. Mesmo assim, tinha uma dor dentro de casa. A grande maioria dos cristãos acha que porque são justos diante de Deus, Deus é obrigado a não deixar você nem tropeçar numa pedra. Deus deveria não deixar nem eu passar uma tristeza. Mentira de Satanás. Não é porque eu e vocês somos justos diante do Senhor que agora nós não vamos viver nenhum problema. Os discípulos andando com Jesus passaram por tempestades, amém? Ah, não, mas os discípulos tinham Jesus. Você também tem, o Espírito Santo de Deus habita em você. Aleluia! Então, Zacarias e Isabel, a Bíblia diz que eles obedeciam de maneira irrepreensível a palavra, os mandamentos. Sabe o que é isso? Não havia ninguém que pudesse dizer, não, isso aqui você está errando. Irrepreensível é que não havia como ninguém apontar nenhuma falha deles. Então, é um casal que serve de exemplo para nós, uma família que serve de exemplo para nós. A fidelidade deles não anulou a existência desse problema que eles viviam. Passaram a sua juventude, chegaram na sua velhice e ainda não tinham filhos. Olhavam para si como talvez alguém que tinha sido amaldiçoado. Porque, imagine você, que o filho era uma bênção. E se Deus não abençoou com o filho, eles poderiam pensar, então Deus nos amaldiçoou. Nós não temos filho, nós não vamos gerar descendência. Não há quem nós possamos deixar o ministério sacerdotal. Talvez era isso que Zacarias pensasse. Mas a Bíblia vai nos ensinar que servir a Deus não quer dizer que exista ausência de frustrações. Servir a Deus não quer dizer que você vai fazer uma oração e Deus vai responder no exato momento em que você está orando com aquilo que você realmente quer. Deus não é alguém que pode ser comparado a um gênio da lâmpada que você esfrega e ele realiza os seus desejos. Não, não é. Deus não está preocupado em realizar desejos. Deus está preocupado em cuidar de mim e de você como um pai cuida do filho, amém? Nenhum pai dá para o filho aquilo que ele deseja, porque às vezes o filho deseja besteira. É ou não é verdade? Às vezes o filho deseja besteira. Então nós precisamos entender que Deus está cuidando de nós, em todos os detalhes. Existem famílias que estão na igreja,
servindo ao Senhor, orando, trabalhando, mas muitas vezes carregam dores que poucos conhecem. Famílias que muitas vezes estão ali, domingo a domingo no culto, mas muitas vezes a pessoa não conhece a realidade. Só sabe a realidade da sua vida você e quem mora contigo. Porque tem gente que muitas vezes está vivendo um problema, mas não fala nada para ninguém. Não tem coragem de pedir um conselho para os pastores, não tem coragem de falar com alguém para alguém orar. E aí muitas vezes está enfrentando um casamento problemático, um casamento frio, parecendo esses últimos dias aí. Você imagine, num dia frio como os dias nós estamos tendo, um casamento frio, o cara não pode nem dar um abraço na mulher que ela fala, ó, nem chega perto de mim. Misericórdia. Já pensou? Pessoas que muitas vezes estão vivendo assim. Olha, nem fala comigo. Misericórdia. E servindo ao Senhor. Filhos muitas vezes distantes dos pais. Falta de diálogo. Não consegue conversar com os filhos. Isso é muito ruim. Um pai que não consegue sentar à mesa para bater um papo com a família, para bater um papo com os filhos. O pai vai falar com o filho dá licença, pai, não quero falar contigo. Você já viu isso? Eu já vi isso acontecer. Pais que muitas vezes não têm diálogo com seus filhos. Pessoas que muitas vezes carregam a mágoa muito antiga da sua família, um desprezo, um problema que viveu, e fica carregando isso e não fala nada para ninguém. Vai para a igreja todo domingo, toda quinta-feira, carrega sua Bíblia, faz sua oração, mas ainda fica ali com aquela mágoa remoendo. Enfermidades que às vezes enfrentam, orações que ainda não foram respondidas. Pessoas que muitas vezes estão vivendo situações assim como Zacarias. Estava no templo fazendo o seu trabalho, mas existia uma dor em seu coração. Não tinha filhos. Uma oração que ainda não tinha sido respondida. O texto vai dizer que eles eram sinceros, fiéis ao Senhor, mas não tinham filhos. Então, muitas vezes, a gente vai viver esse mais. Eu sirvo a Deus, mas meu casamento não está muito bem. Olha, eu estou orando, mas o meu filho ainda está distante do Senhor. Olha, eu tenho trabalhado muito, mas como tem sido difícil vencer. Olha, eu creio que Deus vai fazer, mas eu ainda não vi mudança. Tem muita gente que vive esse mais. Isabel era estéril. E para ela isso era uma sentença final. Alguém que era estéril e já era idosa. Não era mais uma menina que poderia fazer um tratamento e logo engravidar. Não, era uma senhora idosa que era estéril. A Bíblia diz que eles dois eram estéreis. Humanamente falando, então, não tinha como mudar a história. Precisavam de um milagre mesmo. Precisavam de um milagre. E a Bíblia diz que quando Zacarias está trabalhando no templo, o anjo do Senhor aparece. E quando o anjo do Senhor aparece, o anjo do Senhor fala para ele, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Coisa maravilhosa. Deus não se esquece de nenhuma família. Deus não esqueceu da família de Zacarias. Deus havia ouvido a oração dele. O anjo não diz, sua oração acabou de ser ouvida. Não foi isso que o anjo disse. O anjo disse, a sua oração foi ouvida. Ou seja, desde o primeiro momento que Zacarias se pôs a buscar a Deus e falou, Senhor, nós queremos um filho. Nós queremos um descendente, nós queremos um herdeiro, nós queremos alguém que dê continuidade ao nosso nome, nós queremos alguém que seja sacerdote após a minha morte, alguém que dê continuidade ao trabalho no templo. Naquele dia, no primeiro dia, Deus ouviu a oração de Zacarias. Deus ouviu. Não começou a ouvir o Zacarias quando o Gabriel apareceu. Não foi. Deus já tinha ouvido desde o primeiro dia. Deus nunca está desatento à oração de ninguém. A resposta para o Zacarias parecia tarde, parecia atrasada. O Zacarias pensou que seria impossível isso, mas, na verdade, era o tempo soberano de Deus se cumprindo na vida daquele homem. Não entenda que aquilo que ainda não chegou na tua vida é porque Deus se esqueceu ou porque Deus está demorando. Quando chegar o tempo de Deus, se cumprirá todas as suas promessas sobre você. Mas e quando vai ser isso? Fique tranquilo, Deus não precisa de tempo humano para cumprir promessa.
Ah, mas se eu tiver velho, você vai receber tudo aquilo que Deus prometeu. Ah, pastor, então quer dizer que se eu orar por um filho, Deus vai me dar? Não estou te dizendo que é uma doutrina. Ore e Deus vai te dar um filho. Porque Deus pode não te dar um filho. Deus não precisa te dar um filho para ser teu Deus. Amém? Deus pode continuar sendo teu Deus mesmo na esterilidade. Mas só que Deus também pode fazer com que no teu coração nasça o desejo de adotar uma criança. Ou não? Quantas pessoas adotaram crianças e têm uma vida maravilhosa, têm filhos lindos e têm uma família linda. Então, muitas vezes, Deus nem vai responder a oração conforme você deseja, porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe quem você é. Deus conhece o teu coração. Mas a sua vontade soberana de Deus precisa sempre ser sobre a nossa vida. A nossa vontade não pode ser sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser sobre nós, em nome de Jesus. Nós precisamos lembrar que a demora de Deus responder o Zacarias não era abandono. A demora, o silêncio de Deus, não significa que Deus não está ouvindo, que Deus está ausente. A graça de Deus, ela entra justamente na área que nos foge o controle. Deus age justamente naquilo que é impossível para nós. Se ainda você pode ir fazer um tratamento, vá lá no médico, faça lá os exames, faça o seu tratamento. Se ainda você pode pedir perdão, vá lá e peça perdão. Se aquilo que é impossibilidade para você ainda há algo que você possa fazer, então vá até a pessoa e fale com a pessoa e diga para ela: olha, eu preciso te pedir perdão, olha, eu preciso liberar perdão sobre você. Ou aquilo que é a tua dor, se ainda há como você se ver livre dela, seja livre nessa noite. Mas aquilo que é impossível, para Deus não há impossíveis. Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer. Nós precisamos entender que a presença de Deus, ela traz algo que transforma a nossa casa. Nós, quando recebemos a graça de Deus, tudo aquilo que Satanás um dia tentou para destruir a nossa casa, a graça de Deus vem e começa a colocar para fora. Deus, ele tem esse poder para nos fazer atravessar as situações difíceis, vencer os problemas. Deus tem todo o poder para fazer isso. Só que eu e você precisamos dar lugar ao Senhor. Deixar o Espírito Santo de Deus agir de verdade na nossa casa. Porque existem possibilidades que eu e você vamos viver, que às vezes a gente pensa assim: não, mas Deus podia colocar a mão e arrancar esse problema. Mas nem sempre Deus quer fazer isso. Muitas vezes Ele vai estar ali ao teu lado para você vencer esse problema. Te fazendo, encorajando para você vencer esse problema. Tem vezes que Ele vai só simplesmente repreender o mal. Mas também tem vezes que Ele vai falar assim: não, eu estou contigo. Ontem o pastor ministrou aqui, o pastor Everson, e ele falou assim: se Jesus está segurando na tua mão, pode ser qualquer tempestade, irmão. Você vai atravessar em segurança em nome de Jesus. A gente precisa lembrar disso. Ah, mas eu queria nem passar por tempestade. Não, irmão, enquanto você estiver nessa vida, às vezes o vento sopra. O vento sopra na casa que foi firmada na rocha e na que foi firmada de areia. Só que a da rocha é a única que subsiste. Então nós precisamos entender isso. Que Deus, às vezes, vai acrescentar fé para que você atravesse a dificuldade. Deus, às vezes, Ele vai te fazer amadurecer diante da adversidade. Porque quantas pessoas são meninos da fé ainda, quando não passaram por nada? Lembram-se dos discípulos? A primeira vez que vão enfrentar uma tempestade, Jesus está com ele no barco. Meu filho estava aqui ontem e ele me fez uma pergunta: engraçado, pai, Pedro não era pescador? Eu falei: sim. E por que ele teve medo de morrer afogado? Não é verdade? Às vezes a gente até sabe o que fazer, mas no meio do problema a gente fica pensando: o que eu vou fazer agora? Você está treinado às vezes, mas no meio da adversidade você nem lembra o que fazer. Nós pastores, nós líderes, obreiros da casa do Senhor, às vezes a gente enfrenta isso, dá conselho para todo mundo, mas quando passa o problema a gente fica: meu Deus, e agora? Então a gente precisa lembrar que mesmo em meio às nossas adversidades, Cristo estará lá, pronto para nos socorrer.
E aquilo que é a adversidade muitas vezes vai fazer a minha fé amadurecer. Porque quantas pessoas só buscam a Deus no dia da adversidade? Quantas pessoas só buscam a Deus quando tudo vai mal? Quantas pessoas só buscam a Deus quando recebe o diagnóstico de que não há cura, não tem mais o que fazer, já deu. Olha, não há mais o que ser feito humanamente. Aí a pessoa faz o quê? Apela para o Senhor. Eu vou buscar Deus. Se o homem não pode fazer mais nada, eu vou buscar Deus. Quantas pessoas fazem isso? Então, muitas vezes, o Senhor não vai remover o problema. Ele vai, muitas vezes, estar ao teu lado, te dando fé, te amadurecendo, te fazendo entender que você e eu, nós dependemos totalmente do Senhor. Essa dependência que nós temos de Deus, nós temos que entender que não é um culto, não é 2 horas, não é um dia. Nós dependemos do Senhor todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. 24 horas por dia. Assim como precisamos de oxigênio para respirar, nós dependemos de Cristo. Ele é a vida em nossos pulmões. Se Ele não quiser mais que tenhamos fôlego, não acordaremos. Então, a adversidade muitas vezes nos faz conhecer a dependência que nós temos do Senhor. Nenhuma impossibilidade é maior que a graça de Cristo. Nenhum problema é maior do que o Senhor. Mas nós temos que entender que muitas vezes cada problema serve de aprendizado para nós. Para que a nossa fé continue aumentando, para que a nossa busca continue constante, para que continuemos amadurecendo, para que continuemos aprendendo a depender dEle. Porque quando a graça entra em lares, ela também entra em corações. E a vida que muitas vezes estava difícil, Deus começa a transformar. Olha só o que aconteceu lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 14. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 14. Amém? Ele será motivo de prazer e alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. O anjo estava falando do João. O anjo disse que o João, o bebê que iria nascer, a graça de Deus que iria entrar naquela casa, seria motivo de prazer e alegria. Aquela casa, eles não receberiam apenas um filho. Aquela casa receberia de volta a alegria que um dia se perdeu. Quantas famílias estão vivendo dias difíceis e olham para trás e dizem: antigamente era tão legal, antigamente era tão bom, antes era tão gostoso, e aquilo foi se esvaindo. E a Bíblia vai mostrar que quando João nascesse, ele iria trazer de volta a alegria, iria trazer de volta o prazer. Quando a graça de Deus entra nos nossos lares, na nossa casa, você tem prazer de estar com as pessoas que estão ao seu lado. Quando a graça de Deus entra na nossa casa, você tem prazer em estar ao lado da sua esposa, do seu esposo, você tem prazer em estar sentado à mesa com os seus filhos, você tem a alegria de poder abraçar a sua família. Se em algum momento isso acabou, é porque a graça de Deus você deixou se esvair. Então que nessa noite a graça de Deus possa entrar no seu lar e você voltar a sorrir, você voltar a ter prazer, porque o Senhor, Ele quer trazer contentamento sobre famílias aqui nessa noite. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Tem casa que não acabou o casamento, mas perdeu a alegria, irmão. Famílias que moram junto, mas nem se encontram. Pais que não veem os filhos não veem o pai. Isso é terrível. Nossos filhos, nossa família,
precisa ter comunhão, estar à mesa, conversar. Como é que foi? Como é que está? Está tudo bem? Como é que está na escola? Como é que está na faculdade? Como é que está no curso? Como é que está no trabalho? Ah, eu nem quero falar. Não, não, você quer falar sim. Eu quero te ouvir. Ah, mas eu quero te ouvir. Sabe por quê? Porque senão depois vai procurar um terapeuta. Quantas pessoas estão procurando terapeuta lá fora porque não querem conversar com a sua esposa, com seus filhos? Hoje o que mais está crescendo é gente fazendo psicanálise. O curso de psicanálise, para atender um monte de gente que não conversa com ninguém. Aí o cara paga para conversar com alguém. Pastor, o senhor é contra? Não, estou fazendo o curso desse negócio, porque eu atendo pessoas. Não porque eu quero ser terapeuta, não, mas porque eu atendo pessoas, eu atendo um monte de gente. Aí eu preciso aprender e entender que existem coisas que não são só espirituais, existem problemas psicológicos mesmo. Mas a gente percebe que muitas vezes a família mora junto, o pai mora com os filhos, mora com a esposa, mas não conversa. E aí, de repente, Satanás vem com algo na mente daquele jovem e ele começa a falar, não, porque eu quero morrer, eu não consigo mais viver, para mim a vida já não tem sentido. Se tivesse um pai e uma mãe que sentasse à mesa com ele diariamente e ouvisse e conversasse, não precisava pagar o terapeuta. Porque quem tem uma família cheia da graça de Deus, a paz que excede todo entendimento humano, age na sua casa, age na sua família. Porque hoje nós temos casas que até tem um teto, é bonita, mas não tem abraço. Então, Satanás vai dizendo, para que abraçar teu pai? Para que abraçar tua mãe? Para que você abraçar a sua esposa? Esse negócio aí é muita melação. Não, não. Abrace sua família e diga eu te amo. Tenha prazer em estar ao lado das pessoas que estão na sua casa, mesmo que seja sua sogra. Ai, meu Deus, vamos fazer o corte depois. A gente às vezes fica olhando assim, não, mas olha, eu não consigo, meus filhos não querem abraço. Não, não, vai lá e abraça eles. Mas eles não vão gostar. Fala assim, não, eu vou te abraçar, eu sou seu pai, dá aquele abraço e faz uma cócega, né? E brinca ali, se diverte. Porque geralmente os filhos vão chegando na adolescência, né? Eles vão falando, não gosto desse negócio. Mas na verdade eles precisam. Nossos filhos precisam do amor. Uma vez a gente conversando com os adolescentes na igreja, e eles falaram assim, a gente sabe que os nossos pais nos amam e que eles brigam com a gente, dão bronca na gente porque nos amam. É que a gente que é chato, né? Mas a gente sabe que é amor. Então, irmão, eles sabem tudo isso. E expresse amor também, não só falando, mas agindo em nome de Jesus, entendendo que muitas vezes você tem até um teto sobre a tua cabeça, mas às vezes está faltando isso, está faltando abraçar. Até tem uma rotina de trabalho, mas não tem comunhão nenhuma. Não senta para conversar, não senta para orar junto, nunca fala com seu filho ou com a sua filha ou com a sua esposa. Isso é muito ruim. Conversas precisam acontecer, diálogos precisam acontecer. Satanás está destruindo as famílias no dia de hoje, dizendo para os seus filhos, dizendo para você, dizendo para a sua esposa que está bom do jeito que está. Não, está bom do jeito que está, a gente vai levando com a barriga. Quantas vezes eu já ouvi isso? Como é que estão as coisas? Estamos levando com a barriga. Não é assim que se vive uma vida familiar. Nós precisamos ter contentamento. Tem que ser, pastor, graças a Deus, Deus tem abençoado minha casa. Olha, como é que está lá as coisas? Graças a Deus, Deus está mudando a situação. Deus está trabalhando lá em casa. Deus está trabalhando na vida do esposo. Deus está trabalhando na vida dos filhos. Não dá para ser, deixa do jeito que está, pelo menos não está pior. Não, não aceite isso. Deus é poderoso para mudar essa história em nome de Jesus. A graça de Deus não quer apenas manter as pessoas morando no mesmo endereço. A graça de Deus quer trazer os corações de volta um para o outro. Porque não adianta nada você morar na mesma casa só. Porque tem um monte de família de crente que muitas vezes só mora junto, mas não tem comunhão. Pessoas que muitas vezes hoje já são adultas e os seus pais eram crentes, e às vezes quando vai conversar com a gente diz, quando eu era crente lá, eu era moleque ainda, meu pai ia na igreja, minha mãe ia na igreja, mas a gente vivia uma vida de fachada, era só briga, era só xingamento, era só isso, era só aquilo, e você quer que seja dentro da tua casa também? Não, você tem que ser diferente em nome de Jesus.
A graça de Deus precisa se manifestar ao ponto de você ter prazer em morar com a tua família. Ter prazer de chegar em casa e olhar para a tua esposa e para os teus filhos. Ter prazer de voltar para o teu lar e dormir ao lado do seu esposo. Ter prazer de estar à mesa para comer uma refeição com a tua família. Não fazer tudo, não, tem que ir logo, tem que ir logo. Não, tenha prazer. Tenha prazer em estar com as pessoas que te amam. Lucas, no capítulo 1, no verso 17, o anjo disse que João, ele viria para trazer de volta o coração dos pais aos seus filhos. No versículo de número 17. Fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos. Então a gente precisa entender que quando a graça chega, a comunhão retorna. A comunhão começa a acontecer. Agora o amor começa a fluir novamente entre pais e filhos. É o mesmo texto de Malaquias, que foi escrito 400 anos antes. Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 5 e 6. Diz assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus e os corações dos filhos para os seus. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. 400 anos antes de João nascer, o Senhor já havia prometido que ele viria. Consegue compreender o tamanho do amor de Deus? Deus já sabia que o mundo estaria se dividindo. Os pais e os filhos iriam deixar o amor se esfriar. E agora Deus levanta um homem para trazer de volta o coração dos pais aos seus filhos, para pregar uma palavra de amor, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação. Era isso que João iria fazer. Antes de Deus preparar o caminho para o Messias, através da vida de João, ele vai falar que os corações deveriam ser restaurados das famílias. O coração, muitas vezes, queridos, ele pode sair da casa antes mesmo do corpo sair, sabia? Às vezes a gente atende pessoas que estão vivendo um casamento de fachada, uma família de mentira. Porque o pai, ele pode até estar dentro de casa, mas ele está com o pensamento totalmente fora, emocionalmente fora. E se você for um desses, que o Senhor venha te acordar nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor venha te despertar nessa noite. Ame a sua família em nome de Jesus. Você não pode estar com o teu corpo dentro da tua casa, mas com a tua mente lá fora, teclando com outras mulheres, conversando e flertando com outros homens, falando com outra família como se fosse normal. Não, porque ela me dá atenção, ele me dá atenção, ele fala o que eu gostaria de ouvir que o meu marido não fala, ela fala o que eu gostaria de ouvir que a minha esposa não fala. Cuidado, Deus te vê, Deus te contempla, porque tem muita gente assim, que o corpo está lá, mas a mente está fora, fica se escondendo, fica ali fingindo, vivendo uma vida dúbia. Mães que muitas vezes estão cuidando da casa, mas estão tão esgotadas que o coração já foi embora faz tempo. Porque o marido não tem coragem de dizer que a ama, os filhos não têm coragem de agradecer. Ela vive uma vida como se fosse só automático. Filhos que muitas vezes estão ali, às vezes presentes, mas o coração totalmente fechado. Isso não pode acontecer. Filhos que o coração se fechou para os seus pais. Não tem coragem de abrir o coração. Nós, pais, nós deveríamos ser uma das primeiras pessoas que os nossos filhos gostariam de contar qualquer coisa. Sabia disso? Os nossos filhos deveriam falar assim: olha, eu preciso conversar com meu pai, preciso conversar com a minha mãe. Pastor, mas é difícil, porque eles acham que a gente vai dar uma bronca, que a gente vai julgar. É verdade. Mas eles precisam encontrar em nós alguém que eles possam dizer: se eu falar com meu pai, eu sei que ele vai me ouvir. Se eu falar com a minha mãe, talvez ela vai me dar um sermão, mas eu sei que ela vai me ouvir. Se eu falar com o meu esposo,
talvez ele não vai entender no começo, mas eu vou falar com ele, porque eu sei que ele vai me ouvir. Se eu falar com a minha esposa, ela vai me ouvir, porque é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração. Então nós precisamos entender isso, que muitas vezes a pessoa está vivendo no mesmo lar, o casal dormindo no mesmo quarto, mas está distante. Pessoas que vivem na mesma casa, casais que dormem na mesma cama, mas há muito tempo não sabem o que é ser marido e mulher. Há muito tempo não sabem o que é dizer, eu tenho um esposo de verdade, uma esposa de verdade. A graça de Deus vai trazer de volta o coração do pai ao filho, do filho ao pai, do esposo à esposa, da esposa ao esposo, porque Deus ele não quer que você viva uma mentira, porque Satanás é o pai da mentira. Cristo é a verdade que liberta, que a verdade de Deus entre em sua casa nessa noite e haja uma transformação de verdade, aleluia. Porque onde a graça entra, ela começa a confrontar o ambiente. Não dá para a graça de Deus entrar na casa de alguém e não transformar essa casa. Minha esposa uma vez falou assim, eu preciso falar de Jesus para minha família. Reuniu a família lá na casa da mãe dela e começou a falar de Jesus para a família. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre a vida dela. Ela falou, eu quero falar de Jesus para vocês, eu sei que vocês já ouviram, e começou a falar de Jesus para a família dela. Por quê? Porque ela ama a sua família. E onde a graça de Deus entra, ela confronta. Você precisa falar do amor de Deus para as pessoas que estão ao seu lado. Você precisa ser a diferença. Você precisa mudar. Agora, você tem que parar de criticar a sua esposa. Você tem que parar de criticar os seus filhos. Olha, você tem que falar mais palavras de amor. Olha, você tem que ser alguém que se importa. Você não pode ser mais a pessoa que só entra em casa e sai como se não conhecesse ninguém. A graça de Deus faz com que você entenda isso, que você não pode mais ser o mesmo. A graça de Deus faz com que você perceba que se o teu filho está em silêncio há muito tempo, não fala com você, você vai chegar e vai falar para ele, mas por que é que você está tão triste aí, não fala com ninguém? Entra e sai, não quer falar com ninguém, só vive trancado dentro do quarto, só vive aí no teu celular, só vive no teu mundinho. A graça de Deus faz você se importar com ele. A graça de Deus faz com que você entenda que a palavra dura nem sempre é a melhor palavra. Muitas vezes você vai ter que corrigir com amor. A graça de Deus faz com que você entenda que você precisa perdoar. E eu vou te falar uma coisa, a maioria dos problemas familiares é a falta de perdão. Ah, mas ele me magoou. Ah, mas ela me magoou. Ah, mas ele falou. Ah, mas ela falou. Ah, mas está acontecendo isso. Meu filho fez isso. Eu não consigo perdoar. Tem que aprender a perdoar. Se você não perdoa, jamais será perdoado. Pessoas que muitas vezes vão deixando a graça de Deus se esvair da sua casa, que a graça de Deus volte nessa noite. Porque uma casa cheia de graça não é uma casa que não vai ter uma correção, mas é uma casa onde a correção constrói, não destrói. Olha, a gente precisa mudar as coisas nessa casa. A gente precisa mudar o nosso jeito de viver, porque a graça de Deus faz isso, faz você enxergar aquilo que você não enxergava. Se puder aumentar um pouquinho, Jeff, meu microfone. A graça de Deus faz você enxergar coisas que você não enxergava. Aí você começa a dizer, olha, nós precisamos mudar isso, sempre com amor. Você não vai chegar e vai falar assim, a partir de hoje tudo aqui é do Satanás, nós vamos colocar para fora. Não. Você vai falar assim, não, a partir de hoje nós servimos a Cristo. E agora nós vamos começar a mudar algumas coisas aqui em casa. Nós não queremos mais algum tipo de programação, porque isso não edifica, isso só traz maldição para a nossa casa. Nós não queremos mais algumas pessoas que antes vinham aqui fazer coisas que não agradavam a Deus, agora nós não queremos mais. Nós queremos uma família que busca a presença de Deus e que ama a graça de Deus e que tem limites e que coloca Deus em primeiro lugar. Porque é isso que a graça faz. A gente precisa lembrar que o Senhor estabeleceu mandamentos, limites. Amar a Deus, amar ao próximo e assim sucessivamente. Se nós olharmos, a própria Bíblia mostra que existem limites. Então a graça significa que eu e você temos alguns limites. Não dá para a gente simplesmente viver como vivia antes.
Agora a misericórdia e a graça de Deus entrou e agora nós estamos sendo restaurados por Ele, transformados por Ele, reconstruídos por Ele. Porque uma família cheia de graça não é aquela que nunca se fere, mas é aquela que nunca permite que a ferida tenha a última palavra. Ah, errei, mas a graça de Deus vai fazer com que eu peça perdão. Falhei, a graça de Deus faz com que eu entenda que falhei, eu preciso pedir perdão, eu preciso perdoar. Olha, vamos recomeçar, vamos dar lugar ao Senhor, vamos deixar o Espírito Santo de Deus agir, vamos olhar para o que está faltando em nós e vamos trazer para a nossa família, porque é isso que a graça de Deus faz. Então, nessa noite, volte a conversar, sem transformar qualquer conversa em uma discussão. Muitos casais sofrem com isso. Ah, eu não gosto de conversar com ela, não gosto de conversar com ele, porque qualquer conversa vira uma discussão. A graça de Deus vai fazer com que a conversa se torne conversa e não uma discussão. Nem tampouco uma acusação. Peça perdão sem esperar o outro recomeçar, o outro começar a falar. Corrija sem humilhar o outro. Você não precisa falar, olha, você é burro mesmo, hein, para poder corrigir. Quantas vezes a gente faz isso? É melhor você só falar, então, não é assim que se faz. Porque quando você humilha, você não ajuda ninguém. Então a gente precisa entender que a humilhação não é manifestação da graça. Mas o amor e a correção, sim. A gente precisa ouvir antes de responder. Ah, o filho quer falar, quer conversar. Não, eu já sei o que você vai falar. Não, deixa o filho falar. Ouve, depois responde. Valorize a tua família. Ouça quando o seu esposo precisar conversar com você, quando sua esposa precisar conversar com você. Ah, mas é uma crítica, não tem problema, ouve. Se precisar, faz uma introspecção. Espera aí, tem que melhorar mesmo. Acho que eu preciso melhorar isso. Porque nós não somos perfeitos, irmão. Quando nós estivermos perfeitos, Jesus nos arrebata e a gente vai morar no céu. É assim. Ah, não, mas olha, meu marido pensa que é perfeito, minha mulher pensa que é perfeita. Nenhum de nós somos perfeitos. Nós precisamos ser transformados pela graça de Deus. E quando tiver tudo certinho, aí Jesus vem e nos salva. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ore por quem você só tem vontade de ficar cobrando. Não, porque fulano não muda, então ora por ele. Senhor, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa. Ah, fulano não ouve ninguém. Jesus, toca na vida desse irmão, toca na vida do meu irmão, toca na vida do meu filho, toca na vida do esposo, da esposa. Ore por ele. Porque quando a graça volta para dentro de casa, o ambiente tem que mudar, em nome de Jesus. A casa deixa de ser um lugar onde as pessoas sobrevivem, volta a ser um lugar onde os corações se encontram. Tem que ser assim, porque não adianta você estar numa casa onde que as pessoas só participam ali daquela família sem se conhecerem. Satanás tem causado esse esfriamento em lares, em famílias, mas a graça de Deus quer transformar toda a aflição em um grande testemunho para a glória e louvor do Senhor. Olha o que diz Lucas, capítulo 1, versículo de número 57. Lucas 1, 57. Ao contemplar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com glória a Deus. Quando a graça de Deus encontrou a casa do Zacarias e da Isabel, ela não ficou escondida. Preste atenção. Toda família que recebe a graça de Deus não é uma família de agente secreto. Ninguém sabe que é crente, ninguém conhece como crente. Não. Quando a graça de Deus encontrou a família do Zacarias, não ficou escondida, irmão. O que aconteceu? Os vizinhos e os parentes ouviram falar da misericórdia do Senhor e fizeram o quê? Foram conhecer. Imagine você
que não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia nada disso. Então, de repente, quando a pessoa ouviu falar que a mulher estava grávida, ela já estava ganhando. E aí, de repente, fala todo mundo, meu Deus, Isabel, velhinha daquele jeito, teve um bebê, eu vou lá ver isso. Só pode ser um milagre. O Zacarias, velhinho daquele jeito, agora vai ser pai, vamos lá ver isso. Só pode ser milagre que Deus fez na casa deles. Aquilo que antes era o motivo da dor, se tornou um testemunho da glória de Deus, aleluia. Porque muitas vezes a gente está pensando, olha, mas é tão difícil isso na minha família, é tão difícil aquilo na minha família. Então, aquilo que hoje para você é dor, talvez se torne um grande testemunho do milagre e da misericórdia de Deus. Porque a família que foi visitada pela graça, ela passou a anunciar o quê? A bondade de Deus. Imagine as pessoas chegando na casa do Zacarias e da esposa e eles contando o testemunho depois que João nasceu e foi dado o nome, porque Zacarias tinha ficado mudo, né? Zacarias tinha ficado mudo porque não acreditou muito no que o anjo falou. Então o anjo falou, ó, só para tu entender que eu estou falando a verdade, eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, tu vai ficar mudo para tu deixar de ser bobo. Porque ele pensou que isso nunca iria acontecer com eles. Então, depois que deu o nome, ele escreveu o nome numa tabuinha, aí a língua dele voltou a falar, ele canta cheio do Espírito Santo, adorando a Deus, ele se alegra na presença do Senhor. E agora eles dão testemunho de tudo que Deus fez. Porque quem olhava para eles antes, via um casal que vivia talvez triste, envergonhado, humilhado porque não tinha filhos. Agora, esse mesmo casal estava mostrando para todo mundo, Deus é o Deus que faz milagres. Deus é o Deus que muda a nossa vida. Deus é o Deus que ouve a oração do justo. Aleluia! O maior propósito daquela família não era só receber aquele milagre. O maior propósito era apontar para Jesus. Era apontar para o Senhor. Lucas 1, 76 ao 79, vai mostrar que João, ele anunciaria o Cristo, o perdão, a luz aos que estavam em trevas. Então o maior propósito não era simplesmente que eles recebessem só um milagre, porque o filho já era maravilhoso, mas o maior propósito é que o filho deles seria aquele que apontaria o Messias prometido. João, ele nasceu naquela casa, mas já com uma missão, preparar o caminho para Cristo. E isso vai nos ensinar algo. Deus não restaura uma família apenas para que ela fique bem. Deus não está fazendo a obra na tua casa só para você ficar bem, não. Porque o Senhor restaura famílias para que elas revelem Cristo às pessoas que estão à sua volta. Quando Cristo entrou na tua casa, toda a tua parentela começa a te observar. Fulano disse que é crente agora, ó. Outro dia estava aí dando golpe em todo mundo. Agora diz que é crente. E se é crente de verdade, vai devolver aquilo que fez errado. Porque todo mundo está olhando. Tem que ser testemunho público essa casa, essa família. Tem que revelar Jesus. Porque a família cristã, ainda que ela não precise ser uma vitrine de uma família perfeita, ela tem que ser alguém que as pessoas podem olhar e ver Cristo dentro dessa casa. Quantas pessoas muitas vezes dizem, poxa, é uma família que diz que vai na igreja, mas meu Deus, é tanto xingamento, é tanto loucura, é tanto isso, tanto aquilo. Então a nossa casa precisa ser uma referência para que as pessoas que estão à nossa volta digam, eu quero conhecer o Jesus que existe nessa família. Eu quero conhecer o Jesus que existe no casamento desses dois. Eu quero conhecer o Jesus que existe dentro desse lar, porque é totalmente diferente. Ainda que não vai ser uma vitrine de perfeição, precisa ser um testemunho da graça de Deus. Porque tem gente que pensa que precisa ser perfeito. E quem pensa que precisa ser perfeito, vai bater no peito e vai dizer, nossa, nós somos bons, hein? Nós somos maravilhosos. Mas quem dá testemunho da graça de Deus diz, olha para o que Deus fez na nossa casa. Foi Deus quem fez. Um dia nós estávamos perdidos, um dia nós não sabíamos quem era Deus, mas a graça de Deus entrou e mudou toda a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Aplaudo o Deus Todo-Poderoso nessa noite.
Como uma casa aponta para Jesus, pastor? Uma casa aponta para Jesus quando essa casa aprendeu a perdoar, quando volta a ter momentos de oração, quando coloca a palavra de Deus no centro da família, quando o diálogo é restaurado, quando as pessoas começam a querer servir umas às outras. Lá em casa, a gente pede tudo por favor e obrigado. Aí, minha filha e meu filho, Aleph, pega para mim lá a Xuxinha no banheiro. Eu falei, como fala? Por favor. Lembrou a palavrinha. Sabe por quê? Porque geralmente a gente é muito educado com as pessoas da rua, né? Por favor, muito obrigado. Olha, né? Todo mundo é assim. Agora, com quem está dentro de casa, a gente até esquece de ser educado. Por que isso? Não, seja educado. Eu falo para ele, quando ele pede alguma coisa, eu vou e falo para ele. Eu vou e falo para ele. Como que se fala? Por favor. Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhora. Não, senhora. Sabe por quê, irmão? Porque tem que ter isso. A graça de Deus está lá em casa. Porque senão daqui a pouco ninguém sabe quem é de quem. Precisa ter respeito. Precisa ter amor. Precisa ter carinho. Eu brinco com eles dois porque eles estão se engalfinhando e depois eles estão se amando. Aí eu falo, é a minha irmãzinha e tal, eu brinco com ele. Aí ele fala, é nada e tal, mas porque são irmãos. Um tem 9 e a outra tem 19. É uma idade bem diferente. E às vezes estão se engalfinhando, mas os dois se amam. Mas a gente sempre ensina. Tem que fala direito com a sua irmã. Respeite o seu irmão, respeite a sua irmã. Porque se existe isso em mim e na minha esposa, eles precisam também aprender. Porque a casa que a graça de Deus se manifesta, ela tem que apontar Jesus. As pessoas que olharem para nós precisam ver Cristo na nossa casa, Cristo na nossa família. Pastor, para a perfeição? Não. Para que nós possamos dar testemunho. Um dia a gente errou muito, mas a graça de Deus se manifestou, louvado seja o nome do Senhor. Receber pessoas com amor, viver a fé dentro e fora da igreja. Uma casa que aponta para Jesus, vive a fé dentro e fora da igreja. Mas hoje tem culto, a gente se veste que nem crente, uniforme. Não. A gente se veste que nem crente todo o tempo. A gente anda e fala como crente todo o tempo. A gente é crente em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer reunião, porque a graça de Deus se manifestou na nossa casa. Precisa ser assim. A missão da família não é só dar certo. A missão da família é glorificar a Deus. Essa é a missão da família. Zacarias, ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Isabel foi cheia do Espírito Santo e profetizou. O próprio menino, João, dentro do ventre, foi cheio do Espírito Santo. Isso mostra que a graça de Deus, ela não quer só melhorar um pouquinho o clima da tua casa, não. Ela quer encher a tua família da presença do Espírito Santo. E uma casa que tem o Espírito Santo tem arrependimento. Uma casa que tem o Espírito Santo tem perdão. Uma casa que tem o Espírito Santo tem temor de Deus. Uma casa que tem o Espírito Santo ama a oração. Uma casa que tem o Espírito Santo é direcionado pelo Senhor, tem uma sensibilidade espiritual, entende quando Deus está falando e quando Satanás se levanta, porque a casa está cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós precisamos disso. Ser cheios dentro da nossa casa também. Nossa família precisa ser cheia. Eu estava tendo um pesadelo essa madrugada. 3 demônios entraram na minha casa, no meu sonho. E eu tentava repreender, acho que você já deve ter acontecido isso, você tentar falar e não consegue no sonho. Parece que a tua boca está tapada. Eu fiquei tentando repreender e os demônios rindo dentro da minha casa. Aí eu falava no meu pensamento, Senhor, tem misericórdia, eu preciso repreender. E os demônios lá rindo, e eu não conseguia falar. Quando a minha voz foi saindo, eu falei, em nome de Jesus. Aí foi na hora que eles se assustaram, e eles começaram a recuar. Eu comecei a repreender em nome de Jesus, e eles sumiram no meio de sombras assim. E aí, minha esposa me balançou, né, que ela me viu orando e repreendendo, eu acho que ela me ouviu repreendendo, e me acordou. Falou que eu estava falando língua estranha. Essa parte eu não lembro. Essa parte eu não lembro.
eu lembro que eu estava repreendendo. Olha só, no meu sonho, eu estava repreendendo os demônios e ela me ouviu falar em línguas eu dormindo. Você está entendendo como é espiritual? E aí, quando eu acordei, eu estava repreendendo ainda. E aí, às vezes, a gente não sabe, mas o Senhor já está mostrando que Satanás está furioso com a nossa casa. Satanás não está contente com a tua família, não está contente com o teu casamento. Mas se estiver você e tua casa cheia do Espírito Santo de Deus, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Deus é o teu socorro bem presente, Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção, Ele é a tua fortaleza. Todo mal cai por terra no nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Então entenda isso. Uma família cheia da graça de Deus não vai ser a família que vai mostrar a perfeição, mas vai ser a família que vai apontar a misericórdia de Cristo. A história de Zacarias e da Isabel vai nos mostrar essas verdades. Que o Senhor visita as famílias, mesmo elas carregando impossibilidades. Deus visita a sua casa. Mesmo que você esteja passando um problema, a graça de Deus quer trazer o seu coração de volta à sua esposa e aos seus filhos, ao seu esposo e aos seus filhos, e os filhos aos seus pais. A graça de Deus transforma tudo aquilo que é adversidade em testemunho. Zacarias, o nome Zacarias significa o Senhor se lembrou. Olha o nome do Zacarias. O Senhor se lembrou. O nome da Isabel significa o Senhor é o meu juramento, ou Deus é a minha aliança. E o nome de João significa o Senhor é gracioso. Se nós formos fazer uma frase com o nome deles, é como se Deus dissesse: eu me lembrei, eu sou fiel ao meu juramento, eu ainda sou gracioso. Louvado seja Deus. Deus, Ele quer demonstrar graça a você e sua casa. Talvez alguém chegou aqui nessa noite pensando: Deus já se esqueceu da minha oração, Deus se esqueceu da minha casa, mas Deus não esqueceu de ninguém, nem nunca deixou de ouvir a sua oração. Ele vê a dor que ninguém vê, irmão. Cristo ouve a oração que muitas vezes você diz: há tanto tempo eu oro por isso. Cristo conhece o silêncio que muitas vezes existe na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, na vida do seu esposo. Ele conhece. Ele sabe onde está o coração. Ele sabe onde a alegria se perdeu. Ele sabe onde a fé enfraqueceu. Mas a graça de Deus ainda pode voltar para a sua casa. A graça de Deus ainda pode adentrar de novo na sua família. Se você quiser que o Senhor Jesus manifeste a sua graça de novo, você abrir as portas da sua casa, o seu coração de verdade, a graça de Deus vai transformar a sua família em nome de Jesus. Fique de pé nessa noite. Vamos orar, vamos adorar a Deus. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele tem cuidado de nós. E se Ele te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele quer manifestar a sua graça em sua vida. Cristo quer manifestar o seu amor em sua vida. Cristo quer ser o Senhor da sua vida, da sua casa, do seu casamento. Cristo quer trazer paz. Cristo quer trazer de volta a comunhão. Cristo quer trazer de volta o amor. Cristo quer trazer de volta o diálogo que muitas vezes foi se perdendo. O